Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a Bíblia com um olhar judaico-messiânico. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a dieta bíblica. Hoje em dia, existem tantos tipos de dieta, dieta mediterrânea, dieta vegetariana, vegana, cetogênica, low carb. Mas você já parou para pensar qual é a dieta bíblica? O Tanar, mais conhecido como Antigo Testamento, relata que no momento da criação, antes do pecado, a alimentação do homem era vegetariana. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Gênesis 1, 27 e 30. No início da criação, não só Adão e Eva não comiam animais, mas também um animal não comia o outro. Comer animais não era o plano original do Eterno. As Escrituras declaram que no futuro, no tempo da restauração, o homem e os animais voltarão a ser vegetarianos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65, 17 a 25. Em Isaías 11 também diz: O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Isaías 11, 6, 7. O propósito de Deus é que o planeta volte a ser como no Jardim do Éden, como foi criado para ser desde o início. Mas, então, o que isso significa? Que todos nós devemos nos tornar vegetarianos? Seria comer carne um pecado? Já que não estamos mais vivendo nos tempos do Jardim do Éden, qual seria a alimentação adequada para o intervalo de tempo de hoje? Estudemos esse assunto com cuidado. Após o dilúvio, as Escrituras declaram que o Eterno deu permissão ao homem para comer carne de animais. Leiamos. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, 3, 4. O texto parece sugerir que Deus estava permitindo ao homem comer qualquer tipo de animal, o que não é verdade. Quando Deus diz, como vos dei a erva verde, não significa que Deus estava instruindo comer todas as plantas e ervas. Afinal, nem todas as plantas são comestíveis. Alface, abacate, espinafre e outras hortaliças são comestíveis, mas grama, samambaias e ervas venenosas não são. O mesmo acontece no reino animal. Assim como ovelha, boi, pato e galinha são consideradas alimento,
O leão, o urubu, a barata, o porco e o camarão não são. Se não brigamos para comer grama, por que iríamos brigar para comer camarão ou cobra? Muitos acreditam que a classificação animais puros e impuros seria algo do passado, algo apenas da cultura judaica. Mas as leis dietéticas prevalecem desde antes de haver qualquer judeu na face da terra. Vem desde o Gênesis. Limpo e imundo são palavras que aparecem no primeiro livro da Bíblia. Podemos verificar isso na história de Noé. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás 7 pares, macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Gênesis 7:12. Por que Deus instruiu a Noé levar 7 pares de animais limpos e apenas 1 par de animais imundos? Vamos pensar. Uma possível explicação seria que Noé e sua família ficariam ilhados em um barco por muito tempo. Então, eles não iriam conseguir plantar e cultivar nenhum alimento durante esse tempo. Sendo assim, eles teriam que comer os animais. Porém, Deus deixou bem claro quais animais eles deveriam consumir, deixando 7 pares de animais puros para o consumo e apenas 1 par de animais impuros, que não seriam para o consumo. Afinal, se eles não iriam se alimentar desses animais, não haveria necessidade de levar mais pares, não é mesmo? A distinção entre animais limpos, comestíveis, e imundos, não comestíveis, era também o que determinava se eram adequados ou não para o sacrifício. Por algum motivo, ainda que a cultura ocidental tenha nos impactado a tal ponto de tornar-nos insensíveis quanto a comer carne de porco, o que é algo explicitamente proibido, por mais que tenhamos sido paganizados, ainda assim, pensar em sacrificar um porco a Deus é algo tão infame que a maioria de nós nunca imaginaria fazer. Aliás, aqueles que acreditam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo deveriam pensar 2 vezes antes de consumir carnes imundas. Noé certamente sabia qual animal deveria sacrificar a Deus. Vamos ler. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Gênesis 8:20. É importante a gente lembrar que essa classificação não significa que os animais imundos sejam maus. Pelo contrário, quando o Eterno criou os animais, declarou-os todos como bons. Não existe nada de inerentemente ruim no porco, mas simplesmente não é um animal adequado para o consumo humano, tampouco para ser uma oferta a Deus. Simples assim. Na época de Jesus, o que as pessoas comiam em Israel? A resposta é simples. Elas tomavam vinho, comiam pão, peixe, carnes limpas. Como Jesus não citou as leis da alimentação, muitos creem que elas não são válidas para hoje. O raciocínio por trás dessa ideia é de que a lei que o Messias não mencionou foi abolida. Esse argumento seria o que chamamos de argumento baseado no silêncio. Todo bom teólogo sabe que esse tipo de argumento não é válido.
Seria como afirmar que nenhum dos discípulos de Jesus era casado apenas porque o Novo Testamento não cita o nome da esposa de cada um. Não sabemos exatamente por que Deus considera alguns animais impuros e outros adequados para o consumo humano. Mas sabemos com certeza que o método de abate dos animais é importante para Deus. E os animais limpos, como o boi e o cordeiro, podem ser abatidos de forma rápida e praticamente sem dor, pois o corte da artéria carótida causa morte cerebral rápida. Por outro lado, os animais considerados imundos, como o porco, por exemplo, não têm grandes vasos sanguíneos de fácil acesso para o abate, o que demanda um processo lento e doloroso. A dor no momento do abate pode ter sido o fator preponderante para a restrição feita pelo Eterno. Isso seria completamente compatível com o restante da história bíblica e com o caráter de Deus. O cuidado com os animais é nítido. Jonas faz uma observação muito interessante que concorda com essa nossa hipótese. Vejamos. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Deus menciona os animais nesta fala. Significa que ele se importa com os animais. Para finalizar, fica uma pergunta. Se após a vinda de Jesus, a classificação de imundo e limpo houvesse realmente caído, por que no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, estaria escrito: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18:2. Ainda que não tenhamos uma resposta conclusiva sobre por que Deus considera alguns animais impuros e outros não, uma coisa é certa: não há base, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, para afirmar que as leis alimentares foram anuladas por Jesus. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo. E se você ficou curioso e quer saber mais sobre a alimentação bíblica, fique ligado no nosso próximo vídeo, O Sonho de Pedro. Nesse vídeo nós vamos abordar o tema de por que o sonho de Pedro não significa que foram liberados o consumo dos animais imundos na alimentação humana, ok? E você? Você segue alguma dieta? Já pensou em seguir a dieta bíblica? Deixa aqui o seu comentário. Te vejo na próxima. Lehitraot!